Olá, querido irmão, querida irmã que me assiste nesse momento, quero te saudar com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, onde nós estamos estudando sobre as cartas pastorais do apóstolo Paulo, direcionadas a Timóteo e a Tito. 1ª e 2ª Timóteo e a Epístola a Tito. E a lição que nós vamos tratar nesse vídeo é a lição de número 10 da revista que nós estamos utilizando, que é essa revista aqui, A Igreja e o seu Testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. O título da nossa lição hoje é O Líder diante da chegada da morte. E o texto áureo que nós vamos utilizar se encontra na 2ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, o versículo 7, que diz o seguinte: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A verdade prática da nossa lição diz o seguinte: a morte do crente não é o fim, mas a passagem para a glória eterna na presença de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 4, os versículos 6 a 17. Eu recomendo, irmãos, que você faça a leitura de todo o capítulo 4. São 22 versículos. Eu sugiro que você faça a leitura de todo o capítulo para você ter a ideia geral em cima do texto selecionado da leitura bíblica em classe. Vamos orar, irmãos e irmãs, pedindo a sabedoria do alto, pedindo a graça de Deus, a iluminação do Santo Espírito. Vamos orar? Senhor maravilhoso Deus e Pai, nós estamos aqui para meditar, para estudar a Tua Palavra, e nós humildemente pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê iluminação espiritual, que o Teu Santo Espírito possa esclarecer-nos, possa nos iluminar, possa nos dar entendimento, para que a Tua Palavra, Senhor, possa cumprir o papel para o qual ela foi designada. Humildemente nós te pedimos, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos agora nessa lição estudando os últimos versículos do capítulo 4 da 2ª carta de Paulo a Timóteo. Como nós estamos estudando ao longo das últimas aulas, esta carta ela é a última carta que Paulo direciona. É a última carta que ele escreve. E as circunstâncias em que ele estava, no momento em que ele escreve essa carta, era a sua 2ª prisão em Roma. Os irmãos devem lembrar que durante o período em que essa carta foi escrita, houve uma perseguição muito forte da recém-igreja. E o imperador Nero, ele perseguiu ferozmente a igreja. E um dos afetados por essa perseguição foi justamente o apóstolo Paulo. Observa que nem mesmo a questão de Paulo ser cidadão romano foi suficiente para livrar-no da prisão. Então, quando ele estava preso, essa 2ª prisão, ele tinha completa convicção de que dela ele não sairia mais vivo. Então, o que nós vamos estudar nessa lição é justamente o comportamento, a postura do apóstolo Paulo diante da iminência da sua morte, para que a partir do estudo do apóstolo Paulo,
de como ele se comportou, do que ele estava vivendo, do que ele estava sentindo, com base no que a gente lê na segunda carta de Paulo a Timóteo, a partir daí desenvolver, irmãos, uma consciência bíblica a respeito da questão da morte. Infelizmente, nós, por conta da pandemia, tivemos um contato direto, mais presente da questão da morte. Nós conhecemos, nós vimos pessoas que partiram em função da doença, do Covid. Nós conhecemos pessoas que perderam entes queridos por diversos outros motivos. E, irmãos, a questão da morte, ela precisa ser tratada de maneira sensata, de maneira real, tem que ser tratada de maneira sóbria, mas ela tem que ser tratada, porque negar a existência e principalmente negar a realidade da morte é tolice, irmãos. Por que tolice? Porque, irmão, a morte, ela é um fato, ela faz parte da nossa vida. Nós não podemos negar que a morte, ela chega, ela se manifesta, ela é se é que a gente pode colocar desse jeito, ela é uma das piores consequências da vinda do pecado. O salário do pecado é a morte. É isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos. Então, nós temos que compreender que a morte, ela é uma realidade. Então, diante disso, diante dessa realidade, nós temos que desenvolver uma consciência bíblica. Por quê? Porque a pessoa que não conhece a Cristo, que não é convertida, a pessoa que não tem um relacionamento com Deus, ela tem uma visão diferente da morte. Para muitos a morte é desesperadora, ela traz sentimentos de medo. Para muitos a morte é o fim, ou seja, depois dela não tem mais nada, e aí essa pessoa começa a tentar compensar isso, vivendo uma vida desregrada. Então, existem várias ideias sobre a questão da morte. Então, nós temos que tomar posse da visão bíblica. Então, como o comentarista da nossa revista fala aqui, o apóstolo Paulo tem consciência de que seu ministério estava finalizando. A segunda epístola a Timóteo é uma forma comovente de dizer adeus ao seu filho amado e à igreja do Senhor. Então, Paulo exorta Timóteo a respeito da responsabilidade que é estar à liderança de uma igreja e faz uma revisão do caminho que havia percorrido em sua jornada com o Salvador. Então, ele faz uma análise, uma reflexão de todo o período que ele tinha sido cristão e de tudo que ele havia feito pelo Senhor, por Cristo. Então, Paulo não estava pesaroso com a partida, pois suas dores e sofrimentos foram esquecidos, diante da certeza de que ele fez um bom trabalho e que cumpriu a missão para a qual foi designado pelo Senhor. Então, o comentarista ele diz assim: a morte é inevitável. Um dia líderes e liderados terão que enfrentá-la. Porém, o que faz a diferença é a maneira como a encaramos. É a postura, é como a gente se comporta. Então, vamos ver, irmãos, como o apóstolo Paulo lidou com essa questão da morte. O tópico 1 da nossa revista, Evangelismo Romano, ela diz assim: a consciência da morte não traz desespero ao crente fiel, aquele crente que tem convicção da salvação, aquele crente que andou fielmente nos caminhos de Deus, que obedeceu a palavra de Deus, que viveu uma vida santa. Então, esse crente tem uma consciência que não é de desespero. Então,
no subtópico 1 diz serenidade diante da morte. Então, enquanto Timóteo ainda era um jovem obreiro, Paulo já estava idoso e tinha consciência de que estava no fim da sua longa, sacrificada e honrosa missão, conforme a gente lê em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, que Paulo afirma que o seu sangue seria derramado como uma oferta de libação. Então ele diz para Timóteo, olha, Timóteo, eu já estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida chegou. Então Paulo tinha certeza, ele tinha convicção de que daquela prisão ele não mais sairia vivo. Só que esta convicção não deixou desesperado, não deixou aflito, não deixou com aquela sensação de, meu Deus, e agora, Senhor, eu vou ser morto, eu estou indo para a morte, meu Deus, não. Qual foi a postura dele? Ele disse que ele estava sendo oferecido por libação. Então, libação era um tipo de oferta que era oferecida de acordo com o Antigo Testamento, e que essa libação normalmente era um vinho que era derramado sobre o altar, e o objetivo dessa libação era, como o comentarista ele fala aqui, era uma oferta de caráter voluntário, de cheiro suave ao Senhor, uma oferta de ação de graças, uma oferta agradável a Deus. Então, a libação era uma oferta líquida, consistia em derramar vinho sobre o altar como um sacrifício a Deus. Então, o objetivo dessa oferta era gratidão, era demonstrar gratidão, adoração ao Senhor. Então, não era uma oferta pelos pecados, era uma oferta de gratidão. O que isso significava dizer? Que a morte, para Paulo, não era uma questão de pecado. Ele sabia que ele não estava sendo morto ali por conta de pecados, mas que a morte naquele momento seria uma forma de glorificar o Senhor. A morte para ele, para Paulo, era uma maneira de Deus ser glorificado. Era assim que ele enxergava a questão. Então, como ele tinha essa consciência, nós lemos lá no subtópico 2, que fala sobre a certeza da missão cumprida. Ele tinha consciência de que tudo aquilo que o Senhor tinha proposto para ele na questão da vida cristã, ele havia cumprido. Então, no texto, conforme o comentarista da nossa revista fala, que no texto que ele diz aqui aos versículos 7 e 8 de 2 Timóteo 4, que diz que Paulo fala que ele combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé. Então, nesse texto indica a consciência da proximidade da partida para a eternidade. Como a gente está falando aqui, a certeza da morte. E aí, nós podemos destacar aí 3 pontos, observar 3 pontos. O primeiro, combati o bom combate. Porque Paulo e os demais apóstolos, eles enxergavam a vida cristã como um combate. Por que um combate? Porque desde sempre eles precisaram defender a fé, defender a sã doutrina. Veja que durante todas as lições que nós estivemos vendo aqui, Paulo sempre teve a preocupação de pregar a verdade, de ensinar a verdade das Escrituras, em oposição aos ensinos dos falsos mestres. Eles tiveram que combater perseguição. E o apóstolo Paulo foi duramente perseguido. O que nós podemos conhecer de perseguição, conforme está escrito na palavra, conforme o próprio apóstolo Paulo testemunha, são coisas que talvez nós nem sequer teríamos condições de enfrentar, mas ele enfrentou. Então, todos os apóstolos de Jesus eram homens que combatiam pela fé que uma vez foi dada aos santos, conforme está lá na epístola de Judas, no versículo 3. Mas nenhum teve tantas oposições e ameaças quanto Paulo.
foi um obreiro muito perseguido, mas nunca desistiu da luta espiritual em prol do Evangelho. Então, diante da perseguição, Paulo, ele se agigantava, ele defendia a fé, pregava a palavra de Deus, ele não fugia, ele não se acovardava, ele não tinha medo, ele enfrentava, ele combatia. Então, no final da sua vida, ele pôde afirmar: eu combati o bom combate. Isso traz para nós uma reflexão. Será que nós temos combatido o bom combate? Será que diante da oposição que o mundo faz contra a igreja, contra os valores cristãos, será que a gente tem tomado posição e tem defendido a fé, defendido as escrituras, defendido a verdade? Então, como o comentarista diz aqui, que você também não desista diante das dificuldades e oposições. Nós sabemos, irmãos, que está cada vez mais difícil ser cristão nessa situação atual que nós vivemos na sociedade. Por que mais difícil? Porque observa como os valores estão sendo invertidos e aquilo que antes era considerado ruim e pecado, hoje é tolerado e defendido. E daqui a algum tempo será obrigatório, será a nova regra da sociedade. E a gente não pode ficar com medo. Nós somos, como o apóstolo Paulo diz, para Timóteo, na sua outra carta, a igreja é a coluna e o baluarte da verdade, que é a palavra de Deus. Então, nós falamos sobre combater o bom combate, que isso são indicações de que o apóstolo Paulo terminou com sucesso a sua carreira, a sua jornada cristã. Então, combati o bom combate, acabei a carreira. Como assim carreira? Paulo gostava muito de utilizar termos e figuras e imagens do cotidiano, daquilo que ele e a igreja daquela época vivenciaram. Então, carreira remete aos jogos gregos, os jogos olímpicos, que havia as provas de corrida, a maratona. Então, carreira, nesse sentido, indica essas competições no mundo grego, as corridas, como o comentarista diz aqui. Então, o texto indica que Paulo se refere à pista de corrida das competições em Atenas e em Roma. Em sua carreira ou corrida, ele diz que não olhava para trás, porque ele tinha como alvo Cristo, seu objetivo era Jesus. Então, Paulo sempre dizia que ele estava de olho no prêmio, que ele estava sempre olhando para o prêmio, e para ele o prêmio era Jesus, como nós lemos aqui, que ele não olhava para trás, mas para as coisas que estavam diante dele, prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, conforme nós lemos em Filipenses, no capítulo 3, de versículos 13 e 14. Então, muitos cristãos começam a vida cristã bem, mas desistem ou recuam diante dos obstáculos e dos problemas que surgem. Você pode ver que Jesus mesmo fala sobre isso, quando ele diz lá na parábola do semeador, sobre as sementes que caíram entre as pedras e ao meio dos espinhos. São exemplos de pessoas que recebem a palavra de Deus, que aceitam, que procuram viver, mas que diante dos problemas, diante dos obstáculos, acabam paralisados e não prosseguem na sua vida cristã. O pastor de uma igreja não pode se acovardar diante das dificuldades, mas firmado em Cristo precisa prosseguir até o final. Não somente o pastor, mas todo crente em Jesus, ele não pode se acovardar diante das dificuldades, quaisquer que elas sejam, mas precisa manter firme, para que ao final ele também possa dizer que acabou a carreira. E por último, ponto C aqui, guardei a fé, que quer dizer que Paulo foi fiel a Deus em todas as circunstâncias da sua vida, como o comentarista fala aqui. Ele não se embaraçou com os negócios dessa vida e militou legitimamente, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 4 e 5. Guardar a fé significa guardar a fidelidade a Cristo e a seus ensinamentos.
O crente precisa guardar a fé até o seu último momento de vida. Paulo ensinou a Timóteo e a igreja do Senhor a respeito desse cuidado. O crente é consolado pela fé, a justiça de Deus é pela fé, o homem é justificado pela fé, o justo vive pela fé, a salvação é pela fé em Jesus. Ou seja, tudo na vida do cristão se resume à fé. E observa aqui que guardar a fé é justamente você viver nesta terra, você viver a sua vida nesta terra, mas não se embaraçando com ela, não se envolvendo com ela. Porque tem irmãos, tem cristãos que estão tão envolvidos com as coisas dessa terra. As coisas dessa terra que eu digo, irmãos, não é somente na questão do pecado, é na questão da vivência, ou seja, estão tão ocupados com seus trabalhos, com a sua faculdade, estão tão envolvidos com a família e com as questões terrenas, que acabam esquecendo da fé, não guardam a fé. Veja bem, irmão, não estou dizendo que é errado. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos da faculdade, nós precisamos viver a nossa vida aqui na terra. O problema é quando o nosso coração está tão apegado, tão envolvido, que a gente não dá o lugar devido a Jesus Cristo, não vive a vida por Jesus. E aí a gente acaba se envolvendo com as coisas dessa terra. Então Paulo sabia que era lutar e guardar a fé que uma vez foi dada aos santos, novamente aí, a epístola de Judas, no versículo 3. E aí, observe, irmãos, como nesses últimos dias que o apóstolo Paulo estava vivendo na prisão, o sentimento de abandono, o sentimento de solidão que ele tinha. Observa como Paulo terminou a sua vida, preso, doente, sozinho. Se a gente for observar pela perspectiva mundana, a gente pode dizer que não foi vantagem Paulo ter gastado a sua vida pela obra de Deus, por Jesus, sendo que morreu em circunstâncias tão deploráveis. A gente pode afirmar isso se a nossa visão fosse a visão do mundo, a visão mundana. Mas nós estamos vendo aqui a perspectiva bíblica, que aparentemente ele estava nessas circunstâncias, mas ele estava se aproximando de receber a recompensa, que ele mesmo fala, o galardão, a coroa da justiça. No tópico 2, em algarismo romano, nós lemos o sentimento de abandono, porque como Paulo ele diz para Timóteo, a partir do versículo 9, a urgência que Paulo queria que Timóteo tivesse para encontrá-lo na prisão, era justamente porque Paulo precisava de algumas coisas naquele momento, da capa, pela questão do inverno, de livros para que ele pudesse fazer as leituras. Então, Paulo ele se sentia abandonado, ele se sentia solitário, mas esse sentimento de abandono, esse sentimento de solidão, não levou a murmurar. Por quê? Porque apesar dele ter se sentido abandonado pelos homens, ele tinha convicção de que ele não estava totalmente abandonado, totalmente sozinho, porque Deus estava com ele. Então, no tópico 2, em algarismo romano, nós vemos Paulo falando sobre como ele estava se sentindo solitário, que é o comentarista da revista fala. E nós vemos que Demas era um dos colaboradores de Paulo e que o havia abandonado. Observa que Demas estava com Paulo, era um dos cooperadores de Paulo, mas o havia abandonado, como ele diz aqui, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Por que ele se desviou? Nós não sabemos, mas observem, irmãos, como Demas era um colaborador do apóstolo Paulo, e como Paulo diz que Demas amou o presente século, ou seja, que se apegou tanto às coisas dessa terra, que ele abandonou o apóstolo Paulo e a fé. Olha aí, nós podemos até fazer um contraste entre Paulo, que estava ali preso,
e que havia guardado a sua fé até o fim, e Demas, que se apegou tanto, se envolveu tanto com essa terra, que abandonou o apóstolo Paulo e também a fé cristã. E aí Paulo faz testemunho de Lucas, que estava ali lhe dando assistência, mas até mesmo Lucas chegou a abandoná-lo no dia da audiência. Paulo diz que quando ele estava na audiência ali no tribunal, Lucas não estava presente, mas nem por isso ele se sentiu chateado. E observa como Paulo tinha preocupação com Timóteo. Paulo, ele sabia que ele ia morrer, mas ele tinha a preocupação de que Timóteo entendesse que ele deveria defender a fé cristã, deveria defender essa doutrina, deveria se defender dos opositores da fé cristã, dos inimigos. E aí ele faz referência a Alexandre o Latoeiro. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Meu filho, Timóteo, você vai encontrar pessoas difíceis na sua jornada. Você tem que aprender a lidar com essas pessoas. Estar preparado para saber lidar com elas. E aí, diante desse sentimento de abandono, nós vemos que Paulo tinha certeza da presença de Cristo, porque mesmo que Lucas não estivesse lá, ele sabia que o Senhor estava lá com ele, como ele diz no versículo 17, o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças. Então, ainda que Paulo estivesse só fisicamente, ele sabia que Deus estava com ele. Isso não era simplesmente uma figura de linguagem, uma frase bonitinha do apóstolo Paulo. Não, ele tinha certeza que o Senhor estava com ele até o fim. Então, apesar de estar doente, já idoso, preso injustamente, pronto para morrer, mas ele sabia que Deus não o havia abandonado. Então, ainda que todos o tivessem abandonado, mas o Senhor não tinha abandonado. E aí, diante disso, Paulo diz as suas últimas palavras para Timóteo. Ele sabia que Deus o haveria de livrar, não da prisão, não da morte, mas que o livraria de todas essas dores e sofrimentos terrenos. E aí ele se encontraria com o Senhor e para sempre viveria com ele. E diante disso, irmãos, nós lemos na conclusão que os últimos trechos da segunda carta de Paulo a Timóteo nos ensina que o servo de Deus que tem certeza da sua salvação, mediante a obra redentora de Cristo, não teme a morte. Paulo sabia que a morte física aniquilaria apenas o seu corpo, mas o seu espírito e sua alma estavam guardados em Cristo Jesus. Então, é essa a postura do crente fiel diante da questão da morte. A morte não deve trazer desespero, não deve trazer desesperança. A gente se sente triste, claro. Nós não somos insensíveis. Nós ficamos em luto, com certeza, irmão. Seria até loucura se a gente não sentisse luto. Mas a diferença entre um não crente e o crente em Jesus é que para nós a morte é apenas uma passagem para o nosso encontro com o Senhor para sempre. A morte não é o fim, a morte ela é uma passagem. E aí o crente fiel, ele pode dizer, como o apóstolo Paulo, que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos orar, irmãos? Senhor, obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que nós podemos ouvir aqui. Que o Senhor nos dê graça e sabedoria para que possamos ter consciência, Deus, do que é a morte. E que o Senhor nos dê, Senhor, sabedoria e nos ajude para que possamos estar preparados e nos encontrar contigo, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que você se console com essas palavras. Que você possa estar na graça e no poder do Senhor. Que você seja abençoado em nome de Jesus. Amém.